Deus te escolheu para estar aqui nessa noite. Há uma palavra de Deus para você. Obrigado. Eu estava meditando na palavra e de repente Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração que tem a ver com a igreja. Mas para que você absorva essa palavra nessa noite, você tem que se sentir igreja. Se você não entender que você é a igreja, se você não entender que você faz parte da igreja, você não vai entender essa ministração de hoje. Então a primeira coisa que eu quero é que você entenda que você faz parte da igreja, tanto a igreja invisível, a noiva imaculada, sem mancha nem ruga, quanto a igreja visível, o corpo manifesto de Cristo na terra. A noiva que está sendo preparada, adornada para se encontrar com Ele. Mas aquela que se manifesta, aquela que se apresenta, a noiva que se mostra, que é a manifestação do céu na terra. Então você precisa se encaixar nesse lugar para você entender o que Deus tem para nós hoje. Porque nos últimos tempos Deus tem falado muito sobre maturidade com a gente. E se Ele tem falado sobre maturidade, é porque há um interesse dEle em nos amadurecer em algumas coisas. E nos preparar para sermos remidores de alguns lugares. Para sermos brecha de alguns muros. Para nos colocarmos em alguns lugares específicos que Ele quer nos colocar. Então eu quero que você preste atenção, querido, porque eu vejo que muitas vezes o grande problema de pessoas que ora estão no Senhor e ora não estão, que ora estão inseridas, encaixadas e ora não estão, é porque não tem um pleno entendimento de qual é o seu lugar, qual é o seu papel dentro do contexto da igreja. Amém? Até aí? Então fala para quem está aí pertinho de você, fala, fica ligado. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 6. Livro de Josué capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 25. Tira só um pouco de médio para mim. Glória a Deus. A Bíblia diz que haveriam sinais nos céus, né? Amém? Aleluia. Josué capítulo 6, versículos 22 ao 25. Todos acharam? Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes. Não, estou lendo certo? Não, perdão. A fitinha estava no lugar errado. Estava no 6, mas no lugar errado. Será que essa Bíblia aqui tem Josué? Tem, né? Acho que não tem não. Ah, tem. Josué capítulo 6, versículo 22 ao 25 diz assim: Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Aleluia. Esse texto conta a história de uma mulher, e o texto enfatiza que era uma prostituta. Diga comigo, uma prostituta. Era a prostituta Raabe. E a Bíblia, no contexto histórico da invasão, da conquista de Jericó, os espias eles vão e eles encontram abrigo na casa de Raabe. Raabe esconde os espias, os dois espias.
o texto diz que o rei manda perguntar se os espias estavam lá. Depois a gente vai ler, eu acho. Sabe o que está acontecendo comigo? Quando eu vou transcrever o que eu quero falar para vocês, eu transcrevo com óculos. E aí quando eu vou ler e eu estou sem óculos, eu não estou vendo mais nada. Aí eu tenho que ficar pondo e colocando toda hora, meu Deus do céu. Fica velho não, irmãos. Não, ó, vocês não tem 40 ainda? Não chega nos 40 não, amém? Ainda bem que você falou não, filho. Chega sim, amém. Está esperto aí, tá ligado? Foi o Igor que falou não? Foi você, Alexandre? Mas você já tem quanto? Hã? Você só tem 32? Você está mais velho que eu? Está mais acabado que eu, Natália, seu marido? Jesus amado, tá vendo aí, meu amor? Glória a Deus, hein? Mas preste atenção, querido. A história é essa, uma prostituta que esconde 2 espias. Então, por isso que eu disse que você tem que prestar atenção, porque você vai ter que entender o que foi pregado aqui domingo passado, domingo atrasado, quinta-feira, o que está sendo ministrado desses últimos dias, para você entender o que é que Deus quer falar conosco hoje. Eu disse para vocês que a Bíblia não é uma historinha de inimigos, de guerrinhas. A Bíblia é uma história de amor, um conto de amor entre a igreja e Cristo. E eu disse para vocês que toda vez que você encontrar uma mulher na Bíblia, lembra da igreja. Sim ou não? Falei isso para vocês? Só que agora a gente está diante de uma prostituta chamada Raabe. Mas essa noite eu quero fazer um paralelo dessa mulher prostituta com a igreja. E eu disse para você que quando eu disser igreja, você tem que pensar na igreja no contexto geral. A igreja invisível, a noiva que está sendo purificada para encontrar com o noivo. A igreja no contexto físico, aquela que se apresenta como igreja e que a gente sabe que no meio delas tem alguns que são igreja e outros que não são igreja. E a igreja, eu como igreja. O David sendo igreja, sendo noiva, sendo preparada. Então, passe a pensar na igreja dessa forma, porque pode ser que algumas coisas que eu fale te choque, mas é para você entender aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Se ficar complicado, você levanta a mão, fala, pastor, explica de novo, fala de novo esse negócio aí que eu falo de novo, se eu lembrar. Por muitos anos, e se você pegar a história da igreja, e aí igreja visível, você vai perceber que a igreja se tornou prostituta, assim como Raabe. A igreja se tornou, ela começou a vender a si mesma, em troca de alguns prazeres, ou de dar alguns prazeres. E as igrejas, prédios, templos, começou a ser um lugar onde as pessoas buscavam a si mesmos. E aí começaram a fazer as campanhas. E eu estou falando de algo moderno, mas se a gente pegar a história desde lá dos primórdios, do 1º, 2º, 3º século da igreja, quando a igreja foi corrompida pelo romanismo. Mas pegando a história moderna, as igrejas hoje, elas se venderam. E agora há uma troca de prazer. Olha, você vem e me dá dinheiro e eu te dou uma flor ungida que vai te abençoar. Eu vou na igreja porque se eu fizer 7 dias de campanha, eu vou deixar uma oferta, eu vou fazer um envelope, mas eu vou ter o meu prazer, eu vou conquistar aquilo que eu quero. Quem sabe o meu carro novo, a minha casa nova, o meu casamento. E se você for olhar o contexto de prostituição, prostituição é exatamente quando eu troco um prazer por dinheiro, uma intimidade por dinheiro. E assim a igreja se vendeu. E como a Bíblia chama Raabe de prostituta, então eu posso ver na figura de Raabe a igreja prostituta. E se você achar muito pesada essa palavra, leia a Bíblia, porque em muitos momentos Deus chama Israel de nação prostituta. Deus chama Israel de uma nação adúltera, que vendeu a si mesmo, que adulterou, que fornicou, que se vendeu para outros deuses. E quando eu vejo a força dessa palavra, prostituição, eu vejo o desespero do coração do noivo. Eu vejo o desespero do coração de Deus.
por causa de uma igreja que está se vendendo. E aí, querido, a minha preocupação é hoje eu e você, como alguém que diz estar vivendo o reino, como alguém que diz estar buscando o reino, como alguém que diz estar vivendo. E não se iluda, dentro da CLPA tem gente que não está vivendo, e tem gente que está vivendo, amém? Eu estou, amém. Por mais que alguém diga assim, não, na CLPA não vive o caramba, vem viver perto de mim para você ver se eu não estou vivendo. E cada dia mais estou apaixonado com esse negócio. Então eu quero que você entenda. E comece a olhar para si mesmo agora como igreja e dizer, onde porventura eu tenho me prostituído? Onde porventura eu tenho cedido às pressões de outros deuses? E entenda, querido, a idolatria, ela está dentro, está no meio da gente. Muitos de nós, não é o meu caso, mas muitos de vocês que vieram do catolicismo romano, por exemplo, que é uma nação idólatra, vieram para a igreja evangélica como se estivesse se libertando de alguma coisa, mas só trocaram os seus deuses. Muitos que vieram do espiritismo só trocaram os seus deuses. Muitos que vieram do paganismo só trocaram os seus deuses. Foi o que a igreja fez no 3º século. Pegou os deuses do paganismo, e o paganismo não era os não religiosos, o paganismo era a religião que não era o cristianismo, nem o judaísmo, era uma religião. Tinham os seus deuses, os seus ídolos, os seus altares, e eles trouxeram tudo isso para dentro da igreja cristã. Mas eu quero que você entenda o processo de Deus com essa mulher Raabe. Eu quero que você entenda e coloque essa mulher como igreja, e a igreja como essa Raabe prostituta. Para você entender por que Deus tem feito as coisas que Ele tem feito nesses últimos dias no nosso meio. E quando eu digo no nosso meio, eu não digo no meio da CLPA, eu digo no meio da igreja espalhada no mundo todo. Nós estávamos lá em Itajaí, ouvindo os ministros, ouvindo a igreja se movimentar dentro de um ambiente que se parece com o nosso. Claro que numa intensidade muito maior, numa profundidade muito maior. Mas a palavra no nosso coração é que a gente está no caminho certo. A gente está indo para o caminho certo. A gente está caminhando dentro do lugar que Deus tem escolhido para nós. E aí, se você puder manter a sua Bíblia aberta. Josué, capítulo 2. Deixa ela aberta aí. Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim, deixa aberto porque a gente vai ler alguns versículos. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, diga comigo, 2 homens. Diga, 2 homens. Secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Olha para mim, querido, a Bíblia diz que Raabe tinha uma casa, e era a casa onde ela se prostituía. Só que no texto que lemos, nessa casa, quando os espias salvam Raabe, diz a Bíblia que ele salva Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Então na casa onde ela estava, que era a casa de prostituição dela, morava os seus parentes. Era uma casa onde habitava muitas pessoas. E nessa casa agora ela recebe 2 espias. 2 homens que foram lá para espiar a terra. E aí o Espírito Santo me traz à memória, quando eu estava meditando nessa palavra, que a palavra de ordem de Deus para esses últimos tempos, conforme Efésios capítulo 2, 20, é que nós sejamos estabelecidos sobre 2 fundamentos. O fundamento apostólico
e o fundamento profético. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê uma igreja se movendo sobre dois avanços, sobre dois propósitos: o propósito apostólico e o propósito profético. E agora vocês vão lembrar de uma mensagem que eu preguei há algum tempo atrás, sobre a transfiguração, quando aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. E eu disse para vocês naquele dia que Deus estava apontando para como a igreja ia se movimentar, como a igreja ia se mover nesses dias, que seria debaixo de uma unção apostólica e profética. Por que apostólica? Porque apostólica é a que dá a direção, apostólica é a que aponta o caminho, apostólica é a que vê longe e diz aonde nós vamos chegar, apostólica é que determina a minha origem e aonde eu vou estar, e profética porque é o profeta que me move, é o profeta que me empurra, é o mover profético que me faz avançar. E você lembrando da última pregação que eu preguei aqui no domingo atrasado, eu falei que quando Esdras foi reconstruir o templo, ele foi impedido por causa da oposição. Levantaram opositores quando as bases estavam prontas. Os velhos choraram, os novos se alegraram, dançaram e sorriam, mas levantaram os opositores e fizeram parar a construção. Mas de repente Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, e por causa da palavra profética eles se reanimam e começam a se movimentar de novo na reconstrução do templo. E agora o texto de Josué diz que dois homens, e eu vejo um apontamento de Deus para esse tempo. Escuta, Raabe, uma prostituta, uma igreja prostituta, recebendo dentro dela, Júlio, dois moveres, o profético e o apostólico. Uma igreja que até então se prostituía, uma igreja que até então se vendia, recebendo agora dois espias, que vieram olhar o lugar aonde essa igreja tem que habitar, aonde essa igreja tem que ser estabelecida. Mas antes de ser estabelecida na terra, ela recebe o mover profético e apostólico dentro dela, para a partir daí alguma coisa começar a acontecer. Você está entendendo isso? Você está entendendo, querido? Você está entendendo? A Bíblia é a minha história, é a sua história, a história da igreja em relação a Jesus. Ah, pastor, mas por que Deus está falando isso agora? Porque eu quero dizer para você, querido, que a partir de agora nós começamos a nos mover realmente debaixo de uma unção profética e apostólica. E sabe qual é o segredo de se mover debaixo desse ambiente? É se render a Ele. Sabe qual é o segredo de entender esse ambiente? É se render a Ele. Sabe qual é o segredo de fazer as coisas acontecer a partir de agora? É se render a esse mover apostólico e profético. Mas não para por aí não. Capítulo 2, versículo 3. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Olha, querido, no capítulo 2, no versículo 3, a Bíblia diz que o rei de Jericó, entenda, Jericó era a cidade mais fortificada daquelas que Israel teria que conquistar. Jericó é o símbolo da estrutura religiosa que está posta naquilo que nós temos que conquistar. E agora o rei dessa estrutura, o rei dessa estrutura vai até Raabe e pede ela conta dos dois homens. Você sabe qual é a maior pressão que eu, como pastor, sobre vocês sofro? É a religião que me pede conta de vocês o tempo todo. É a estrutura religiosa que quer, Marcos, que eu entregue vocês para elas. Sabe quando a gente está indo para uma direção, começa a vir burburinho dizendo: não, isso está errado.
Mas isso foi algo que foi trazido ao coração do seu pastor, lá no quarto de intimidade, lá no momento secreto. E não fruto de uma imaginação, mas fruto de um exame profundo da palavra de Deus. Quantas reuniões nós tivemos dizendo, pastor, tem que organizar a igreja, tem que organizar. E eu ia para o quarto e chorava dizendo, Deus me ajuda, me ajuda a organizar. E aí a gente vai lá e Deus usa aqueles profetas que estão sobre nós, dizendo, não é hora de organizar nada, é hora de ordenar, é de colocar as coisas em ordem, porque nem tudo que parece organizado está ordenado, mas tudo que está ordenado está organizado. E ordenar é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Organizar é fazer do seu jeito. E aí você olha e fala, não está organizadinho agora, mas está do seu jeito. Assim como o rei de Jericó pede a Raabe, a igreja que até então era uma prostituta, para dar conta desses dois homens. Assim a religião tem vindo sobre nós, querendo que nós demos conta desse mover que a gente está vivendo. Como assim? Quantos de vocês já ouviram falar, como assim vocês estão vivendo isso? Que nada, não é desse jeito não. Quantas vezes vocês ouviram falar que nada? Eles dizem que estão vivendo paternidade, mas isso é mentira. Dizem ser uma família, mas isso é mentira. Não há essa verdade. Isso é a religião pedindo conta do mover que eu estou vivendo, que você está vivendo, querido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não abra mão. Não ceda à pressão da religião. Não ceda à pressão dos religiosos de plantão. Quando Josué vai espiar a terra, foram 12. 10 não acreditavam, mas 2 acreditaram. E por causa desses dois que acreditaram, uma multidão foi levada para a terra prometida. Continue acreditando, porque tem uma multidão que está te esperando para levar para a terra prometida. Tem uma multidão que está esperando só o seu coração sedento se mover em direção a isso. Aleluia, aleluia. Versículo 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após ele depressa, porque o alcançareis. No momento em que o rei pede conta dos 2 homens, aquela mulher, ela se manifesta dizendo, não, eles até passaram por aqui, mas eles foram embora. E aí aqui eu vejo 2 histórias para serem contadas, e você vai entender por quê. Porque daqui a pouco você vai ver que ela tinha escondido esses homens dentro da casa dela, mas ela diz, olha, eles foram embora. Porque toda vez que a religião vem sobre nós, como ela é poderosa, como ela é grandiosa, querido, a estrutura é muito grande. Lembrei dos fundamentos. Você sabe os fundamentos? Porventura você sabe. Isso é mistério. Aqui eu vejo uma igreja que nega, mas que nega com medo da religião. Mas tem muitas igrejas que estão negando. E aí quando eu digo igreja, eu estou dizendo de uma constituição eclesiástica. Querido, eu fiz parte de tudo quanto é mover que você pensar que passou em Valadares, eu fiz parte. Eu bebi de tudo. Eu vivi tudo. E eu conheci homens, por exemplo, quando o G12 chegou em Valadares, eu conheci homens, pastores, que se lançaram, que se entregaram, que viveram com intensidade aquela visão e que depois disseram, não é bem assim, e voltaram atrás. Por que voltaram atrás? Porque cederam à pressão da religiosidade. Se você não tiver convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, você vai voltar atrás. Se você não tiver convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, quando te pedirem conta, você vai dar conta e dizer, ou você vai mentir,
Ou você vai entregar os pontos? Mas a Bíblia diz que Raabe não fez isso. Ela escondeu os homens e disse: olha, realmente eles passaram por aqui, mas eles foram embora. Vai, corre, quem sabe você não os alcança. Ela não entregou aqueles homens. E sabe o que eu entendo com isso? Nós não vamos entregar aquilo que Deus tem nos dado. Nós não vamos abrir mão daquilo que Deus tem trazido sobre nós. Nós não vamos ceder. Nós não vamos dar um passo para trás nem para tomar impulso. Amém? Amém? Porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Nós não somos daqueles que andam por vista, mas nós andamos por fé. E nós sabemos para onde estamos indo. Aleluia. Versículo 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. A Bíblia diz que ela os havia preservado. Ela pegou esses dois homens, ela escondeu esses dois homens, ela preservou esses dois homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, CLPA. É hora de nós começarmos a preservar a visão que Deus tem nos dado. É hora de nós começarmos a preservar a visão que Deus tem nos dado. Deixa eu te contar como que é a astúcia daqueles que não estão vivendo o que nós estamos vivendo. Ele vai chegar para você com 10 argumentos. Agora eu estou falando de vida, viu, Júnior? De experiência de vida. De 41 anos de idade, 41 anos dentro da igreja, Beth. Então ouça o que eu estou te falando, porque eu sei o que eu estou te falando. Os rebeldes, eles chegam com um argumento bonito. E eles começam a apresentar fatos verdadeiros. E eles começam a comprar a sua confiabilidade. E quando a sua confiabilidade está comprada, então eles começam a disseminar o ódio, a injetar aquilo que é desagradável, a tentar minar o seu coração naquilo que Deus te chamou para fazer. Então toma cuidado com isso, querido. Toma cuidado com isso. É por isso que ninguém vem com argumento chulo para o meu lado. Porque quando começa a falar eu já corto. Eu não ouço rebeldes. Eu não ouço quem não está caminhando comigo. Eu não ouço quem não está comendo comigo no mesmo prato. Hein, Alonso? Não ouça quem não come no mesmo prato com você, querido. Não ouça. Porque eles não sabem o que você está passando. Eles não sabem o que você passou para chegar até aqui. Eles não sabem nem o preço que você pagou para chegar até aqui. Como eles querem dar palpite na sua vida. Ei, capítulo 2, versículo 9. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Raabe, a igreja que outrora se prostituía, que recebe esses dois moveres, profético e apostólico, revela agora que conhece o propósito. Eu sei por que vocês estão aqui. Eu sei o que está acontecendo. E eu sei o que está saindo daqui para as nações, que está todo mundo com medo de vocês. Uma igreja que não entende o propósito é uma igreja que vai continuar na prostituição. Mas agora essa mulher, ela revela que entende o propósito, que conhece para onde ela está indo, que conhece para onde o mover está levando a nação de Israel. Versículo 13. Depois você lê o capítulo todo para você se apaixonar por isso. Capítulo 2, versículo 13, ela disse assim: de que conservareis aleluia, a vida meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Quando ela está conversando com eles, o pacto que está sendo feito, ela determina os padrões desse pacto, e ela termina dizendo que não nos levará, ou melhor, que nos livrará da morte.
Entende, querido, por que tem muita gente morrendo? É porque não entendeu o propósito. E não sabe que o que está acontecendo nesses dias é um mover para nos tirar da morte. É um mover que vai nos tirar daquele lugar de prostituição e nos colocar no centro da vontade de Deus. E que nesse lugar nós seremos livres da morte. Você pode entender que há um livramento chegando até você? Amém? Aleluia. E aí no versículo 18. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Escuta, olha para mim. Eles fizeram um trato com ela, dizendo, então você vai pegar um fio de escarlata e vai colocar na janela por onde nós fugimos. E quando nós viermos para a terra, porque nós vamos destruir toda a terra, vamos queimar tudo, é a ordem do Senhor. E quando a gente fizer isso, quando nós olharmos, se na sua janela tiver um fio de escarlata, um fio vermelho, te faz lembrar alguma coisa? Hã? Se o sangue de Jesus não tiver aí, nós vamos passar e vamos destruir tudo. Mas se o sangue de Jesus, se o fio de escarlata estiver posto à janela, nós não tocaremos em ninguém que estiver dentro da casa. Ele diz assim para ela, pega o seu pai, sua mãe, seus irmãos e deixa todo mundo, não os deixe sair da casa. Porque todos que estiverem dentro da casa não serão tocados, mas aqueles que estiverem fora da casa, diga comigo assim, fora da casa, eles serão mortos, e o sangue dele não será cobrado de nós. Você sabe qual é a nossa fala com esses que dizem não estarmos vivendo? Porque há alguns que dizem não estamos. Mas eu não estou falando de não estamos, eu estou falando de você não está, eu estou. É porque eu estou dentro da casa. Aleluia. Eu estou dentro da casa. Eu estou coberto pelo sangue. Eu não estou arredando o meu pé desse ambiente que Deus tem trazido sobre nós. E eu quero crer que você também não esteja arredando o seu pé, querido. Eu não estou falando de nós não conversarmos sobre, até Deus fala sobre isso. Vinde e vamos trocar uma ideia. Vinde e arrazoemos. Isaías capítulo 1. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Vamos trocar um papo. Estou falando para você, não saia desse ambiente. Não saia de debaixo desse ambiente. Não saia desse lugar que Deus tem te colocado. Ninguém deveria sair da casa. Agora, para você entender, você precisa ler Mateus capítulo 1, no versículo 5. Lá em Mateus capítulo 1, no versículo 5, Raabe, a prostituta, é colocada na descendência, ou melhor, na ascendência de Jesus. Quando Mateus vai descrever a ascendência de Jesus, ele cita Raabe. Porque Raabe é exatamente a figura de uma igreja que antes se prostituía, mas que agora está transformada por causa do sangue de Jesus, e que agora ela passa a ser geradora de vida e de filhos para o reino de Deus. Assim como Raabe se torna participante da linhagem de Jesus, assim também eu e você como igreja precisamos começar a sermos participantes da geração de filhos para o reino de Deus. Amém? Você entende isso? Aleluia. Não acabou não. Quero que você entenda que Raabe era uma mulher desprovida de vida. Ela não tinha esperança de salvar. Raabe tinha esperança de salvar os seus pais, sua família? Não.
Como ela salvaria sendo uma prostituta? Ela era mal vista pela sociedade. Ninguém dava créditos para Raabe. Como ela poderia salvar alguém sendo uma prostituta? Só que em Coríntios, abra sua Bíblia, no segundo livro de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, há uma história sobre a manifestação da graça de Deus, e você vai entender por que Raabe se tornou o que se tornou, e como a graça de Deus já se manifestava lá em Raabe. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, eu quero ler com você. Amém? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância e alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha para mim. Assim como Raabe, desprovida de graça, desprovida de recursos para salvar a sua família por ser uma prostituta, assim agora Paulo descreve uma igreja, uma comunidade, assim como nós aqui na CLPA, uma comunidade em meio a várias comunidades, e ele mostra e apresenta essa igreja com uma habilidade sobrenatural para sobrepujar o natural. Ele apresenta uma igreja que de modo sobrenatural vai além daquilo que ela podia fazer. Para você entender, versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Uma igreja, Luana, que estava passando muita prova, muita tribulação, que estava sofrendo muito, mas no meio do sofrimento apresentou alegria superabundante.